Grandes são as misericórdias do Senhor, incontáveis, motivo pelo qual estamos essa noite, é a manifestação da sua misericórdia, da sua graça sobre nós, que nos faz felizes, contentes, por podermos mais uma vez falar da palavra do Senhor, nos reunirmos aqui para louvá-lo, bendizê-lo, nesse dia útil, em que todos nós trabalhamos, ainda que em um tempo de algumas paralisações ou várias paralisações, o Senhor ainda permitiu que nós pudéssemos estar exercendo as nossas atividades profissionais, e por isso também somos gratos ao Senhor. E nesse momento, já ciente das misericórdias do Senhor, as quais conclamamos sobre a vida de toda a igreja e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, teremos um minuto de oração para assim iniciarmos o culto dessa noite. Falemos com o nosso Deus nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por suas misericórdias, pelo seu poder, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a nossa súplica, Pai, é que o Senhor nos livre de nós mesmos em muitas situações e que o Senhor nos permita olharmos para o filtro da sua palavra e pedir a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre toda a nossa vida. De tal forma, Senhor, que o Senhor domine absoluto em todas as áreas do nosso viver. Seja misericordioso conosco, Senhor, porque carecemos, porque precisamos do Senhor. Nos tome por inteiro, Senhor, nos guie, nos oriente, nos capacite para as lutas do viver e que nós possamos ser testemunhas do Senhor, obedientes ao teu Evangelho, e caminharmos em santidade a cada dia mais, Senhor, progressivamente, segundo as orientações da sua palavra. Recebe a nossa oração, Senhor, e aceita o nosso culto, porque oramos e tudo fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o capítulo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 93, lerei aqui os 5 versículos. Salmo 93, o poder e a majestade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se fingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Salmo explicativo, poderoso, que trata da majestade e da grandeza do nosso Deus, que apenas ao lê-lo nós conseguimos já tirar lições práticas para o nosso viver. E nesse momento eu já gostaria, sem mais me prolongar, me alongar aqui, passar a palavra ao nosso irmão Mário, que irá trazer os louvores e também a mensagem dessa noite, a palavra de Deus para nós nessa noite. A palavra está com o irmão Mário. Que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na vida dos irmãos. Mais um dia aqui na casa do Senhor, para louvarmos e adorarmos o nosso Criador, o nosso Rei Supremo, o nosso Deus tão poderoso, soberano, eterno e grande, e que se faz presente aqui esta noite. Estamos num número bem pequeno de pessoas aqui no nosso templo, mas com os nossos corações cheios da presença do Senhor. E creio que os irmãos, quando ouvirem essa palavra que o Senhor irá trazer aos nossos corações, através dos hinos, através das orações, tenho certeza que vocês também estarão com seus corações cheios. E nós vamos iniciar os louvores aqui para o Senhor. Eu convido os irmãos para cantar conosco o hino do nosso Inário Novo Cântico, número 155, que tem por título
castelo forte. O Senhor é o nosso castelo forte. Louvemos ao nosso Deus. Glória a Deus, dando prosseguimento ao nosso culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, que tanto tem feito por nós. E muitas vezes nós temos feito tão pouco por sua obra, que Ele nos ajude a cada dia mais nós estarmos firmes na sua presença e realizando aquilo que Ele quer de nós. Eu vou louvar o Senhor aqui com um hino que fala muito em nossos corações, um hino bem antigo, que tem por título Portas Abertas, que é do Grupo Logos, do tão famoso irmão Paulo César, que recentemente perdeu a sua esposa, e nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Se você souber, cante aí, de onde você está conosco.
sem privações, sem passado e tudo que falsos amigos por aí, nos seus vazios mais cheios de palavras vanas e grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas o caridade não saia da escuridão. É um novo dia, nova manhã. A mesma casa vem, portas abertas, pessoas certas, amigos e parece sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos reviram e choram. Vai se perder, mas vem para celebrar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas prometo que onde passei via muitos filhos imundos, sem teto e carentes de amor. E o Senhor estende a mão, nos mostre de novo caminho para renascer, um novo proceder, a mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não saia da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não saia da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Falar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos nessa quarta-feira, onde nós tradicionalmente realizamos o nosso culto de oração. Então nós não podemos deixar de falar um pouquinho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 28. Queremos ler a palavra do Senhor. Leamos a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura de fundição. E derrubaram perante ele os altares de balins. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles, os bosques, as imagens de escultura, e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduziu-os a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol, e toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém.
E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, e Maazéias, governador da cidade de Ajoá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E foram a Euquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também todo o Judá, e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigias para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, os filhos dos Patitas, para adiantarem a obra. Todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam também sobre os carregadores, dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas haviam escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto o Sedez lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Azarias, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagaram. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Glória a Deus. Irmãos, como vocês bem puderam ver, nós tratamos aqui a respeito de um rei muito justo, um rei chamado Josias. Israel, irmãos, Israel sempre foi uma terra muito abençoada por Deus, porque ela foi uma terra de promessa de Deus aos seus filhos. Quando Deus escolhe, irmãos, um povo para glorificar seu nome, então ele chama Abraão, lá no meio de um povo totalmente idólatra, e promete uma terra onde dele, o próprio Abraão, iria surgir uma grande nação, mas uma nação santa, diz a palavra do Senhor.
Abraão não chega a ver essa terra, ele não chega a ver nenhuma nação. Para começar, irmãos, muitas vezes nós temos tanto medo das coisas que nos sobrevêm, e muitas vezes nós ficamos tão temerosos com as promessas da palavra do Senhor para a nossa vida. Mas as palavras do Senhor, irmãos, elas irão se cumprir totalmente, plenamente em nossas vidas. Eu conheço tantas pessoas que já se foram, já partiram, e havia tantas promessas de Deus na vida delas, porém elas com os seus próprios olhos não conseguiram ver a promessa de Deus. E aqui é um exemplo muito claro, Abraão. Eu conheço um casal que orou a vida toda, um casal muito íntegro, justo, que orou a vida toda pela conversão dos filhos. Irmãos, depois que eles partiram, quase todos os seus filhos, ainda restam alguns, mas eu tenho certeza que todos se achegarão à presença do Senhor, porque foram justos, e o Senhor abençoou os justos. Então, irmãos, algumas centenas de anos depois, essa nação é um fato, porém de um povo escravo numa terra totalmente estrangeira. O Senhor jamais se esqueceu das suas promessas e tira aquele povo e leva para a tão sonhada terra prometida. Contudo, irmãos, esses não tardam novamente a se esquecer de seu Deus e se entregaram à idolatria. Irmãos, nós seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de se esquecer das coisas que Deus fez para nós. Nós vemos tantos exemplos bíblicos. O povo de Israel é um exemplo muito clássico. Deus sempre agindo na vida deles de uma forma tão especial, cuidando deles a ponto de mandar até maná do céu para eles se alimentar. E mesmo assim eles desconfiavam de Deus. E assim somos nós, irmãos. Porque muitas vezes Deus, Ele não se materializa na nossa realidade mais, como fazia antes, como mandava anjos. Mas nós simplesmente precisamos crer, simplesmente precisamos confiar nessa palavra. Por muitas vezes na história, irmãos, Deus busca os seus escolhidos de volta. Sempre Ele buscou de volta para si. Até que esse povo, irmão, que Deus chama Israel, rejeita o seu governo totalmente. E assim eles pedem a Deus um rei. Eles pediram a Deus um rei. Eles não estavam mais contentes com o governo de Deus. Então Deus, atendendo o seu pedido, unge Saul, o primeiro rei de Israel. Porém esse, irmãos, também quando nós vamos ver a sua história, ele se desvia dos caminhos do Senhor e é sucedido por um jovem pastor chamado Davi. Então, irmãos, continuando, Deus dá um rei para Israel chamado Saul. Porém, este Saul, ele não faz o que é reto perante o Senhor. Então assim é sucedido por um jovem pastor chamado Davi. Deus vê nesse jovem um coração segundo o seu coração. Um homem tão pecador, porém um coração segundo o coração de Deus. Pois sempre buscou andar nos caminhos do Senhor. Por esse motivo, irmãos, Deus promete nunca faltar sucessor na sua casa. E assim seu filho, Salomão, sucede no trono. O homem mais sábio que já habitou nesse planeta, chamado Salomão, sucedeu o trono de Davi. Contudo, este esqueceu do seu Deus. E também, assim como os outros, buscou outros deuses. Porquanto, irmãos, veio sobre ele a ira do Senhor, que não deixa impune a sua idolatria. Estou fazendo um resumo aqui, breve, sobre a história de Israel, até chegar nesse rei tão abençoado, chamado Josias. Então, irmãos, um único povo, um único rei, um único Deus, esse era o propósito do Senhor, e que por causa dos pecados do seu reino, o povo vê agora o reino totalmente dividido, assim como foi o coração de Salomão. Que coisa! E o que era antes o reino de Israel, irmãos, ele foi dividido. Agora ele é o reino do sul, ou conhecido como Judá, e o reino do norte. No reino do sul havia duas tribos, as tribos de Judá e de Benjamim.
e as outras 10 ficaram no Reino do Norte. Isso ocorreu de 931 até 722 a.C. E no transcorrer desses anos, irmãos, foram constituídos 20 reis em Judá e 19 reis em Israel. Assim, irmão, após a morte de Salomão, seu filho Roboão herdou o reino de seu pai aos 41 anos de idade. Reinou 17 anos em Jerusalém, e foi por suas mãos que o reino foi dividido. Esse rei, chamado Roboão, foi por suas mãos que aconteceu a divisão do reino. Então, irmãos, ele, ao invés de ouvir o povo de Israel, que era representado por Jeroboão, e os anciãos, e os profetas do Senhor, representados pelo profeta Aías, que pediam que o rei retirasse os pesados tributos impostos ao povo por Salomão, ele prefere ouvir os conselhos dos jovens amigos. Muitas vezes, irmãos, nós também deixamos de ouvir as palavras do Senhor e passamos a ouvir, muitas vezes, amigos só por nome, mas que não são amigos verdadeiros. Então, dessa forma, irmãos, ouvindo os seus amigos, talvez amigos de infância, talvez amigos das baladas que aconteciam naqueles dias, ele deixou o seu reino ser dividido. Porém, em 722 a.C., Nabucodonosor mandou queimar a casa do Senhor e a casa do rei, assim como todas as casas de Jerusalém. Seus muros foram totalmente derrubados. Levou cativo para a Babilônia alguns de Judá que tinham ficado na cidade, e outros pobres deixou como os lavradores das vinhas. Nomeou então Gedalias, governador sobre todos eles, e tudo quanto Salomão tinha feito para a casa do Senhor. Foi levado para a Babilônia. E assim, irmãos, Judá esteve em cativeiro babilônico por 70 anos. O povo do Senhor, totalmente cativo, totalmente preso na Babilônia, aquela cidade que era o centro do mundo daquela época, e que ali se constituiu um tão grande império, chamado Império Babilônico, por causa da maldade e da infidelidade do povo de Deus. E a história de um desses reis, desses 39 reis da história de Israel, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, que eu gostaria de falar brevemente com os irmãos. Josias, irmãos, ele foi o 16º rei de Israel. Filho de Amon, começou a reinar com apenas 8 anos, como acabamos de ler. E seu reinado se estendeu por 31 anos. Um reino, segundo a palavra do Senhor, um reino de paz. Comprovando aquele provérbio bíblico, está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. E o reinado de Josias foi um reinado de paz, de prosperidade, de bênção. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Estamos passando por dias tão difíceis, tão dificultosos. Nunca vivemos algo que estamos vivendo hoje. Porém, a palavra do Senhor continua com a mesma promessa. Se Deus for o nosso Senhor, com certeza nós vamos nos alegrar na presença dele. Ele procurou fazer tudo aquilo que estava de acordo com as leis do Senhor. Ele queimou tudo que era usado nos cultos a Baal, destituiu os sacerdotes que sacrificavam aos deuses, eliminou de Judá todo e qualquer lugar da idolatria. Eliminou também todos os feiticeiros, diz a palavra do Senhor, médiuns e toda a abominação com qual seu povo havia se contaminado. Deu ordem para que celebrassem a Páscoa. Que reino, que foi o reino de Josias. Porém, em uma determinada guerra, irmãos, ele foi morto. Foi morto pelo seu povo. E não viu as coisas tão terríveis que aconteceram depois.
no reino de Israel. Em seu lugar reinou seu filho, Jeoacás. Irmãos, essas poucas palavras é só para dizer para os irmãos que nós precisamos confiar no nosso Deus em todo tempo. A Bíblia diz que em tempo e fora de tempo nós precisamos levar a sua palavra. Muitas vezes nós achamos que a salvação para nós e para os nossos familiares já está muito bom, mas nós precisamos muito, irmãos, resgatar as ovelhas perdidas. O que está acontecendo nos nossos dias são coisas tenebrosas, porém são sinais do cumprimento da palavra do Senhor. Como eu fico feliz de eu ser remanescente num tempo de cumprimento da palavra do Senhor, de um juízo pequeno ainda, um juízo temporário, mas juízo de Deus, cumprimento da palavra do Senhor. Que nós, irmãos, possamos nos aproximar mais e mais de Deus, que nós possamos fazer com que a nossa casa, pelo menos a nossa casa, seja um reino de paz. Hino de número 399. Despede em paz e guia aos seus até chegarmos nos céus, ó Pai de velho amor. Dá-nos sempre ter a graça singular, no teu amor permanecer, no Santo Espírito viver em comunhão sem par. Nesse momento, nós vamos passar aqui a palavra ao nosso irmão Flávio, diácono Flávio, que irá fazer a oração final. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu a sua palavra. Ela é nosso guia, Senhor, é nossa regra de fé e prática. E pedimos as misericórdias em seu governo eterno para com o nosso país, Senhor, para com o nosso estado, para com o nosso pequeno município, para com a nossa casa, Senhor, para com a nossa igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando em todas as áreas da vida, Senhor, com o teu governo, com o teu domínio, com o teu favor imerecido sobre todos nós, porque somos desesperadamente necessitados da tua mão e providência sobre nós, Senhor, em todas as áreas da vida. Reconhecemos, meu Deus, que o Senhor continua seu governo para todos sempre, e sabemos, Senhor, que através do Senhor Jesus nós temos já a nossa morada celestial para te louvar para todos sempre. Abençoe nossas famílias, meu Deus, fica conosco, com a família da fé, a nossa vida profissional, Senhor, nos dê amor para que nós possamos tratar ao próximo, Senhor, segundo as orientações que o Senhor mesmo dá. Haja sempre com graça sobre todos nós, Senhor, e abençoe a vida de todos aqueles que têm se
colocado em frente para poder pregar a Tua palavra, Senhor, apesar de toda a nossa limitação, toda a nossa dificuldade. Cuida de todos nós, Senhor, nos abençoe, nos arregimenta com Tua palavra. Cuida do Teu povo. Assim clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.